final de julho, né? Passando da metade de julho, chegando agosto, sol, algumas regiões começam a esquentar aos pouquinhos, algumas fêmeas já começam a ficar fogosas, e aí o criador ele toma uma decisão muito arriscada, muito perigosa e que normalmente traz consequências desastrosas, que é iniciar a temporada precocemente. Criador, não faça isso. Eu sei que a ansiedade é grande, né? Quando vai se aproximando agosto, como eu falei, eu no sul aqui, moro no sul, as temperaturas só elevam bastante depois de outubro. Mas algumas regiões sudeste, norte, centro-oeste, costumam já, final de julho, início de agosto, já começa a esquentar e as fêmeas já começam a ficar fogosas. E aí o criador quer antecipar a temporada, quer colocar ninho, quer começar a reprodução, que as fêmeas estão aprontando. E aí o que acontece? Desastre. Porque embora o clima do nosso país seja variado, né? Sudeste, centro-oeste, norte, seja mais quente do que o sul, mesmo assim ainda é regido por estações do ano, né? Onde o calendário serve para todos os estados. Então o início da temporada é meados de setembro. Esse então é o período ideal para que a biologia das suas aves, independente de onde você mora, comece a ser despertadas para a reprodução. São dias mais longos, né? Onde elas são estimuladas por uma glândula chamada hipófise dos olhos. Então a incidência de luz é maior, então dias mais longos, noites mais curtas. Isso começa a liberar hormônios reprodutivos e elas passam a aprontar. As fêmeas normalmente aprontam mais cedo. Então quando começa a esquentar um pouquinho, elas começam a ficar fogosas. Mas os machos nem sempre acompanham essa velocidade. Esse é o erro grande. Então, aí coloca ninho, as fêmeas aprontam. O que acontece? Começa a fazer cobertura com os machos que ainda não estão prontos. Ah, mas está cantando muito. Ah, mas está fogoso para a fêmea. Mas o seu organismo, tá? A produção de esperma, né? O pessoal chama o espigão, desce, né? Isso existe uma explicação fisiológica por que aquele espigão desce, mas não é o caso aqui do vídeo, é um caso, uma matéria para outra ocasião. Mas muitas vezes o macho ele não está produzindo espermatozoide para fazer a cobertura e encher, fecundar os ovos. E aí o que acontece? O criador se precipita, começa então a acumular ovos sem gala. E aí não é raro a gente ver na internet criadores com aquela bandeja cheia de ovos brancos que não foram fecundados, não nasceram filhotes. E aí, por quê? Porque começou então a temporada mais cedo, mais precoce, não aguentou aguardar a ansiedade e aí acaba cometendo esse erro grave. E uma outra consequência também é que quando chega lá a época da criação, que é a primavera e verão, as fêmeas já colocaram tantos ovos que elas já estão desgastadas. E aí começa a anomalia nos ovos. Por quê? Porque para a fêmea formar o ovo, ela lança a mão de muito gasto energético do seu organismo, como cálcio, entre outras substâncias. Quando ela coloca sequência de ovos sem gala, ela começa então a esgotar essas reservas. E aí nesse momento é importante, claro, uma suplementação. E não adianta ficar dando cálcio para a fêmea, não. Tem gente que acha que dar cálcio resolve tudo. Não, o cálcio tem que estar na medida correta, equilibrada no organismo. Na verdade, você aumenta o nível de proteína, uma ração mais proteica, com um elevado nível nutricional, tá? Para esse tipo de necessidade. Mas aí o criador que se precipitou, quando chega lá na primavera e verão, a fêmea já colocou tantos ovos, começa ovo de tamanho normal, ovo pequenininho,
né? Ovo muito grande às vezes e fica retido na cloaca da fêmea, a fêmea morre com o ovo preso. Ovos moles de casca mole, por causa das suas reservas energéticas já estão sendo esgotadas, tá? A fêmea, por fazer muito ovopostura sequente, ela começa a entrar num estado de estresse, tá? O seu organismo entra em estresse, entra em colapso e começa a subir o nível de coccidiose, a imunidade das aves baixa, aí entra bactéria. Então, criador, muito cuidado, tá? Não se precipite. Tá vendo aqui? Eu tô no sul, mas ó, tá uma tarde ensolarada, você tá vendo o sol aqui refletindo, ó. Na minha janela entra o sol no meu criatório. À tarde, a partir das 15 horas começa a entrar. Mas mesmo assim, mesmo estando sol, mesmo estando quente, mesmo as fêmeas estando piando quente, a gente tem que segurar os ânimos. Não coloque ninho. Se tiver algum macho cantando muito forte dentro do criatório, tira esse macho do criatório, leva para outro ambiente. De preferência, deixa os passarinhos mais calmos dentro do seu criatório, sem estimular muito, tá? Sem puxar muito, para que as fêmeas se acalmem. E aí você evita não colocar ninho, é a pior atitude que você pode levar. Porque mesmo as fêmeas estando fogosas, se você não colocar o ninho, ela não tende a fazer postura. Se você colocar o ninho, aí sim ela começa a querer arrumar o ninho e fazer postura fora de época. Então, uma dica, não se precipite. Aguarde o meado de setembro, lá para o dia 15, 16 de setembro. Quem tem mora em regiões mais quentes pode então já iniciar a colocação do ninho, bem devagar, aumentar o nível de proteína aí já em final de agosto para os machos e fêmeas, tá? Aqui a gente usa a ração SR200 e a SR240, que é uma ração de alto rendimento para estimular e dar a garantia de uma boa reprodução, tá? Então ele tem todos os nutrientes, não só ficar dando um montão de suplemento, não precisa disso. Uma boa alimentação é a base de uma boa reprodução. Tá bom, criador? Passando aqui para deixar essa dica, porque a gente participa aí de alguns grupos de WhatsApp e aí a gente ouve alguns comentários. Ah, minha fêmea tá fogosa, tá pedindo ninho. E a gente sempre orienta, calma, tenha calma, beleza? Fica então a dica do Mendonça. Se você quer adquirir nosso livro sobre criação, acesse aí aqui na descrição do nosso vídeo, tá? Se você quer fazer exames laboratoriais, que é uma assessoria antes de começar a sua criação, esse é o melhor preventivo. Não se faz preventivo com medicamentos, se faz preventivo com exames, tá? Só use medicamentos se as suas aves apresentarem algum problema nos exames. Também aqui tem o mesmo link do nosso livro, você pode entrar em contato. Ok? Valeu, pessoal. Um forte abraço. Até a próxima. Para os momentos especiais das aves, ofereça a nutrição ideal com a nossa linha Extrusado Super Premium SR Nutrition Plus. O cuidado que elas merecem. Os nossos produtos estão disponíveis nos melhores distribuidores e lojistas do Brasil. Selecta Rovani, há mais de 20 anos produzindo os melhores alimentos para pequenos animais.